Pronto! Agora, enfim, depois de 14 minutos de atraso, a gente começa a nossa live, a nossa discussão, o nosso bate-papo aqui pelo canal Desencanto da Sereia, aonde, a partir da iniciativa, só situando aqui o pessoal, a partir da iniciativa do professor Luiz Augusto, de convidar outros colegas professores aqui também para que a gente fizesse aqui um bate-papo, tentasse interpretar o 7 de setembro a partir de outros olhares. Evidentemente, hoje é um dia que muitos estão discutindo sobre o 7 de setembro, principalmente sobre esses atos políticos que estão acontecendo em todo o país, mas é de extrema necessidade também nesse momento a gente tentar também discutir a independência do Brasil a partir de um olhar histórico, sem esquecer das problematizações atuais, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Para isso, nós temos o nosso professor, amigo, também meu primo há muito tempo, que completou ano semana passada, mais um ano de vida, professor mestre Daniel Silva. Professor Daniel, seja bem-vindo para esse nosso bate-papo. Olá, Alberes, meu primo, desde 1982, 83, eu não sei. 81. Eita, errei por um, tudo bem. Né? É muito bom estar por aqui com vocês. Peço desculpas para a galera, porque a minha câmera está meio ruim, eu estou meio apagado. Eu vou representar mais o passado aqui, viu, gente? Estou mais em preto e branco. Um abraço para você, um abraço para Luiz, meu camarada que a gente já trabalhou junto em outros tempos aí. Professor Jefferson, meu parelho de agora também, né? E é muito bom estar aqui nesse momento para a gente conversar um pouco. E, Alberes, aproveitando da ideia de Luiz e aproveitando dessas parafernálias eletrônicas que você vem caminhando, né? A gente fazer outras lives em outros momentos, tá entendendo? Aqueles projetos de ir gravar e tudo mais, às vezes dá meio atravessado, mas assim na hora quente, fazendo feito o café, eu acho que fica melhor. Dá muito bom pra gente. Show de bola, eu também concordo. E diretamente do sertão pernambucano, nosso amigo Luiz Augusto, está lá nas paradas do sertão, historiador, professor, mestre, que vai contribuir também com esse nosso debate, que também tem um canal. Então, deixarei o professor Luiz Augusto, além de se apresentar, além de dar a boa noite aqui para o pessoal, também fazer a propaganda do seu canal também, que traz essa discussão. Professor Luiz Augusto, bem-vindo. Eu agradeço, Alberes, o espaço. Boa noite a todos. E não sabia que vocês eram primo, não. Estou sabendo agora que Alberes, primo de Daniel. Eu não sabia, não, sério. Sim. Eu achei estranho até na hora que da arte, né? Eu vi Silva demais. Bom, enfim, tem muitos Silvas, né? Meu pai é Silva também, tal. Enfim, mas é isso. Eu comecei há cerca de 20 dias atrás, 15 dias atrás, um canal no YouTube. Só publiquei 2 vídeos, porque muito tempo que a gente precisa, né, para fazer essas questões, mas foi uma ideia que eu já vinha amadurecendo, mas que precisa de tempo, e a nossa demanda é muito corrida. Enfim, nós somos 4 professores e sabemos muito bem como é que é isso, mas eu senti uma necessidade de minha parte de contribuir um pouco, né, para o debate. Eu acho que a gente tem que utilizar as ferramentas que nós temos hoje. O ecossistema da comunicação é esse, e é nesse ecossistema que a gente está assistindo, infelizmente, a um avançar, né, fascismo novamente. E aí eu acho que as redes sociais precisam ser utilizadas também pelos bons, né, ou pelo menos por aqueles que têm uma proposta boa, né, para o debate político. Positiva. Né, e eu acho que esse é um caminho, e vamos embora, vamos à luta e vamos discutir um pouquinho sobre os sentidos, né, da nossa independência. Vamos lá. Professor Jefferson Abraão, também professor mestre aqui de Caruaru, trabalha aqui na universidade juntamente com o professor Daniel. O professor Jefferson também tem um canal no YouTube, e além do seu boa noite, Jefferson, também fala também do seu canal para a gente começar o nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Alberto, obrigado, professor Luiz, pela ideia do debate de hoje. Um abraço para o
grande amigo de trabalho, o Daniel, que a gente está vários dias à noite lá, né, se encontrando nos corredores, agora nesse período nem tanto, mas, enfim, é bom estar entre amigos para conversar também Isso. sobre coisa séria. E, de fato, a gente tem um canal também, o meu canal a gente criou no período de pandemia, que foi nas aulas remotas, ele é mais voltado para, inclusive, conteúdos didáticos do dia a dia, inclusive Daniel já participou de algumas vezes, e eu acabei, de alguma maneira, intensificando mais, e até está aqui o meu nome está aqui, deixa eu ver aqui, para mudar aqui embaixo, eu coloquei Jeff Abraão, porque o meu Instagram, normalmente eu tenho utilizado mais o Instagram como ferramenta, mas vou voltar a usar o VHS, que é o nome do meu canal, Viagens Históricas e Sociais, para utilizarmos, assim como a ideia do Luiz e do Alberes, em um diálogo, podcast, bate-papo sobre temas. Eu acho que é mais interessante o YouTube para isso, e deixar no caso, o Instagram, que está aqui embaixo, para vídeos mais específicos e bem mais curtos, assim pode-se dizer. Enfim, é isso, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse emblemático Dia da Independência e, de alguma maneira, dialogar também com o tenebroso evento que a gente passou hoje também. Correto, coisa boa. Então, material para análise é o que não falta, e eu acho que o que não falta mais ainda será as mentes para analisar esse momento. Então, como nós fizemos o giro, começando com o professor Daniel, a gente inicia aqui com o professor Jefferson Abraão. Professor Jefferson Abraão, estamos com um pouco mais de 2 séculos da dita independência do Brasil, e para que a gente possa pensar um pouco nesse processo que desencadeou lá em 1822, nós estamos faltando um ano para 2 séculos, só organizando aqui, falta um ano para 2 séculos. Professor Jefferson Abraão, de início, o que é que a gente pode refletir desses quase 2 séculos de dita independência? Porque eu coloquei aqui na nossa descrição, dia 7 de setembro, o dia que não foi. Então, a gente pode começar a refletir a partir de quais elementos, professor? Eu costumo pensar o Dia da Independência sempre a partir de 3 aspectos estruturais. De alguma maneira, é até uma visão um pouco mais tradicional da historiografia em relação ao processo de independência do Brasil, mas ainda não deixo de ter ela como referência. Que é que a gente passa por um processo de independência em que a gente deve se perguntar independência em que sentido, levando em consideração as outras independências que ocorrem na América, de modo geral. A gente tem um processo de independência onde continuamos dependentes a partir politicamente por estarmos sendo governados por um português. Temos um processo de independência onde economicamente continuamos dependentes das negociações com a Inglaterra. E temos um processo de independência onde a estrutura social não se altera, mantemos uma lógica escravocrata. Então, acho que esses 3 pontos, eles me levam muito a pensar sobre o processo de independência do Brasil. E aí, quando eu converso às vezes com os alunos, eu sempre me pergunto com eles, a gente a refletir. Para além da comemoração do dia, a gente pega esses 3 pontos. E não estamos aqui, evidentemente, querendo dizer que seria bom ser colônia. Não se trata disso. Mas se trata da gente entender que o processo de independência dos nossos países vizinhos, ele é mais, digamos assim, ele traz uma ruptura mais significativa. Nosso processo de independência, pela uma lógica de manter-se uma unidade territorial, o que não quer dizer que seja a mesma coisa que uma unidade cívica, ele traz os ranços do período colonial, a manutenção de uma elite escravocrata, a manutenção de uma família estrangeira dominando a política local. Ora, a gente tem, ainda durante o processo, já enquanto país independente, alas políticas que defendem o retorno do poder, do prestígio da coroa portuguesa no nosso país. Então, são aspectos interessantes. E sem falar que uma coisa que me incomoda bastante é que até o processo de independência do Brasil, ele, nesse caso especificamente, como ocorreu capitaneado pelas elites, ele tem muito mais uma força externa para interna do que daqui, que é a Revolução dos Portos.
falar do processo de independência e falar das a Revolução dos Portos em Portugal, que é uma revolução de caráter liberal, é quase impossível, haja visto que a possibilidade da Revolução dos Portos, da chamada de volta da família real para lá, vai gerar um incômodo em uma fração da elite, aquela elite sul, para o processo de independência do Brasil. Então, o processo de independência do Brasil é pelo interesse das elites locais, que em nenhum momento está disposta sequer a repensar a estrutura do país para que ela possa comportar todas as ideias possíveis, todos os fragmentos e classes sociais, assim pode-se dizer. Ok, a gente continua. Professor Luiz Augusto, a gente faz o girar e encerra essa primeira rodada com o professor Daniel. Professor Luiz Augusto, diante desses quase 2 séculos, há o que comemorar em aspecto de soberania, de independência propriamente dita? Alberes, eu acho que a primeira questão que a gente tem que colocar é a seguinte: independência para quem? Né? A quem serviu? Né? Eu acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser colocada. Né? Evidentemente que diante do quadro de colônia houve uma ruptura, né, com o Império Colonial Português. Uma ruptura que, na verdade, foi como sabemos, não é, uma transição, um acordo, né, entre, digamos, Dom Pedro I e o seu pai, Dom João VI. Seu pai, obviamente, estava muito enfraquecido politicamente, em virtude das pressões das Cortes de Lisboa, né, que é um movimento liberal que vai impor alguma restrição política ao absolutismo, né, o movimento liberal de 1820, né, é um movimento que vai, digamos assim, sepultar o absolutismo português, né, e impor uma constituição a Dom João, né. Essas cortes lisboetas, elas tinham um projeto para o Brasil, né, que era um projeto que agradava uma parte muito importante das elites, né, das capitanias, né, que era um projeto de maior autonomia, né, uma coisa que pouca gente sabe, mas as cortes de Lisboa, elas tinham um projeto de descentralizar, né, o poder do Rio de Janeiro, que é a capital da corte, e entregar às elites locais das capitanias mais autonomia. Ora, isso era um desejo antigo dessas elites, tá? Porque muito se fala, né, que o objetivo maior das cortes, em relação à sua grande colônia na América Portuguesa, o Brasil, era de recolonizar. Mas não existem documentos oficiais que mostram isso. Essa que é a verdade. Não há documentos oficiais que comprovam, né, essa tese de que as cortes de Lisboa, de que o movimento liberal das cortes tivesse a intenção de recolonização. Né? A gente sabe que quando da chegada da família real, houve uma transferência do staff administrativo e político, do staff jurídico de Lisboa, né, de Portugal para o Brasil, e isso sedimentou bases políticas muito importantes de autonomia, sobretudo no Rio de Janeiro, que governava, né, de forma bastante centralista, de maneira que as demais capitanias ficavam a ver navios. Né? Então existia, desde os movimentos separatistas do século XVIII, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, rumores, né, de um republicanismo, mas sem dúvidas que Pernambuco foi quem melhor representou esse espírito republicano liberal, né, numa clara influência do republicanismo norte-americano, no caso de Pernambuco, mais especificamente, né, que fique bem claro isso. Então, essa proposta das cortes de Lisboa, ela atendia, de certa forma, a essas elites locais. E aí, o que vai acontecer? A elite do Rio de Janeiro, ela se une a Dom Pedro, não é? E fecha-se ali um pacto, sela-se ali um pacto pela manutenção da monarquia, não é? E a independência ela é garantida sob esses acordos entre as elites, digamos assim, do Sul. Né? Vamos lembrar aqui que poucos dias antes da declaração oficial da independência, o Dom Pedro foi até Minas Gerais, né? Foi buscar apoio da elite mineira, apoio esse fundamental, foi até São Paulo também, para exatamente consolidar o projeto da ruptura.
porque ele não tinha isso nas outras províncias, né? A província do Piauí, a capitania do Piauí, da Cisplatina, foi uma grande pedra no sapato, né, de Dom Pedro I, né? A província, a capitania, né, a mania de falar província, a capitania de Pernambuco, né? Essas capitanias não eram simpáticas a essa ideia. Como o próprio Jefferson colocou muito bem, né, não existia uma ideia de unidade em torno da ruptura, de unidade em torno da independência. A independência é uma independência que vai partir de uma liderança política das elites do eixo sudeste, do eixo sul, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mantendo o status quo e mantendo, sobretudo, a escravidão. Né, como Jefferson bem colocou, e Daniel também vai aprofundar mais adiante, né, a nossa independência ela foi numa transição pelo alto, né, o que a gente coloca na discussão da história, né, as transições pelo alto, ou usando um linguajar gramsciano, né, a revolução passiva, ou seja, aquela revolução que acontece de cima para baixo, sem que os atores da base participem, óbvio, que eu estou falando de um Brasil de 1822, a gente não pode pensar, claro, num projeto de soberania, né? Isso vai sendo construído e eu tenho minhas dúvidas de que há, de fato, uma soberania. Ok, professor. Professor Daniel Silva, a gente contextualiza, a gente percebe, e a história nos mostra que a independência dos Estados Unidos, ela foi organizada, desenvolvida, ela foi concretizada a partir de um ideário. Esse ideário, a gente tem o legado hoje dos norte-americanos, aquele fervor de comemorar o 4 de julho, de se dizer norte-estadunidense. E aqui no Brasil nós temos um outro contexto. Então, quais seriam os links que a gente poderia fazer de entender a independência dos Estados Unidos, o que representou para aquele povo, e a independência do Brasil, o que representou para nós, tentando fazer essa diferença? Pensa uma pergunta fácil? É capaz. Pois é, Alberto. Mas aí foi cruel. São os desafios da história, né? Claro, mas, olha, claro. Né, eu começo refletindo que nós tínhamos, opa, Jailson, mestre Jailson está nos escutando. Daqui a pouco nós demos os alôs, tem muita gente aqui já mandando aqui. É porque ele agora deu um abraço, né? Nós começaríamos respondendo a esse questionamento, colocando que são dois processos bem distintos, e eu gosto de pensar em diversos aspectos para correlacionar essas duas independências, né? São duas independências, sim, são duas independências, né? Mas são dois processos que levam a independências com formatos diferentes. Para começar, eu gosto de pensar que o formato de colonização que foi colocado para o que a gente chama de colônias inglesas da América do Norte foi bem diferente do processo do Brasil, mas foi bem diferente também a questão geográfica e a questão demográfica. Nós tínhamos os Estados Unidos, que ficaram independentes em 1776, um território bem menor, mas um território que tinha muitas diferenças também. Mas era um território que, por sua formação, por sua concepção protestante, eles terminaram sendo levados a fazer maiores leituras. Gilberto Freire menciona que a cada igreja que era construída nos Estados Unidos, enquanto colônia, era construída uma escola, porque é aquela coisa da reforma protestante, do espírito do renascimento, de eu preciso ler a Bíblia, é o indivíduo que precisa ter contato, eu não preciso de intermediários. Então, se tem uma igreja, tem que ter uma escola, as pessoas precisam aprender a ler. E isso fez com que um número bem maior de estadunidenses vivendo na colônia, ou seja, ingleses da colônia da América do Norte, eles tivessem um potencial de leitura maior.
e eles foram influenciados mais pelas ideias iluministas, ideias que já tinham começado a aparecer lá na Revolução Gloriosa com o John Locke, né? Ideias como dos direitos individuais, o direito à vida, à propriedade, à liberdade, à rebelião, né? A coisa de que o Estado é o somatório, né? O somatório dos anseios dos indivíduos, e não o Estado vem de cima para baixo, como era o Estado absolutista. Então, a gente tem, nos Estados Unidos, um processo de independência que foi mais duro, que foi violento, que foi uma guerra, e com isso eu não estou defendendo a guerra, mas percebendo que a guerra trouxe uma situação para os norte-americanos. Ou eles ficavam independentes, ou eles iam virar uma colônia extremamente prejudicada. E chegou muito perto disso daí. Chegou muito perto deles se complicarem. Graças à ajuda de França e de Espanha, é que eles reverteram a situação. Então, o processo de lá foi um processo violento, mas foi um processo em que eles sabiam melhor onde queriam chegar. No nosso processo, quando eu analiso a história do Brasil, minha gente, territorialmente, o Brasil era praticamente o mesmo tamanho que é hoje. A gente não tinha o Acre, mas tinha a Cisplatina, o Uruguai. Então, basicamente, o nosso território era o mesmo, né? O nosso território era do mesmo tamanho, com uma população bem menor do que a norte-americana, pulverizada, né? Uma população que não tinha acesso à formação educacional, à educação formal, né? E era uma população que vivia desde 3 séculos de antes, né? Numa exploração enorme. Aí é onde eu percebo que a gente tem situações diferentes. Em determinado momento, os Estados Unidos tentavam negociar, ainda enquanto colônia, né? Em determinado momento, eles tentam dizer, olha, sem representação nossa no parlamento, nós não vamos aceitar as leis. Mas se tivesse uma representação, eles queriam ir lá para negociar. No nosso caso, é uma coisa completamente diferente. Tanto é que, no dia 6 de setembro de 1822, era Dom Pedro. No dia 8 de setembro de 1822, era Dom Pedro. A gente não teve mudanças substanciais. Por quê? Porque, como foi colocado por Luiz e por Jefferson, o processo de independência brasileiro foi completamente elitista. E aí, isso ajudou a formar mentalidades diferentes no que diz respeito ao pertencimento à nação, né? Os Estados Unidos têm uma perspectiva de pertencimento à nação que é diferente da nossa. Eles são 50 e tantos estados, que eu não sei direito agora se são 51, se são 50, não estou lembrado agora. Eles vivem em realidades bem distintas. Cada estado, cada unidade dessa federação tem uma grande autonomia, mas eles têm um sentimento de pertencimento, porque também há outro detalhe geográfico e demográfico que eu raciocino. Eles partiram de um núcleo pequeno e foram ampliando o espaço territorial, e a cada crescimento territorial e demográfico, essa semente de uma ideia de uma América livre, de uma pátria da liberdade, foi crescendo. O Brasil já cresceu grande, já nasceu grande, mas o Brasil não construiu essa sua ideia de pátria, não construiu sua ideia de nação. Nós somos um Estado nacional, mas nós não somos uma nação. Comparando, inclusive, com Pernambuco, é mais fácil a gente encontrar aspectos representativos, simbólicos de uma pernambucanidade do que de uma brasilidade. E vou usar até a metáfora futebolística, né? Apesar da crise do futebol pernambucano, mas você vai encontrar defensores ferrenhos
dos 3 times pernambucanos da capital, ou do Central, ou do Salgueiro, e você olha para estados vizinhos que já não tem isso, infelizmente perderam, porque de alguma forma a gente tem aquela coisa do Pernambuco imortal, do Pernambuco Leão do Norte, do Pernambuco isso e aquilo. A gente construiu melhor. Agora, por que talvez isso tenha acontecido? Nós participamos de processos de enfrentamento. E isso talvez tenha ajudado a criar essa nossa identidade. Com relação ao Brasil, não. Né? Inclusive, é um dado interessante para a gente colocar aqui na discussão. O Brasil foi colônia de Portugal, foi uma colônia de exploração de Portugal. Tentou-se fazer uma colônia de povoamento no Maranhão, não deu muito certo, mas, de maneira geral, fomos colônia de exploração. A América do Sul todinha foi dessa forma. Mas por que é que a Argentina se separou do Uruguai, porque se separou do Paraguai, da Bolívia, e por que o Peru se separou? Porque a América hispânica separou-se e a gente se manteve intacto, né? Isso, a meu ver, pelas leituras que eu fiz, e aí eu jogo para meus companheiros, tem muito disso. Olha, vamos fazer a independência de cima para baixo. Vamos fazer pegando a figura de Dom Pedro. Quem era Dom Pedro I, minha gente? Quem era? Eu olho para Dom Pedro e não vejo um estadista, não vejo uma figura, mas foi uma figura simbólica. Então, Alberto, para finalizar minha resposta, eu penso que nos Estados Unidos, o processo de independência ele envolveu boa parte da população que teve que pagar com a pele, teve que pagar com o sangue, teve que pagar com a vida. O nosso processo de independência não foi tão bem assim. Tanto é que uma parte ali do Amapá, de Rondônia e Roraima, só veio saber que a gente tinha se libertado de Portugal em 1828. Imagina vocês, fazer parte de um lugar e só 5, 6 anos depois. Claro que era a comunicação que era bem diferente, mas claro. A gente perceber que não havia uma integração do Brasil. Então, o Brasil foi formado, mas o Brasil não se formou enquanto nação. Ok, professor Daniel. Deixa eu fazer registro aqui do pessoal, dos colegas que estão nos acompanhando aqui. Stephanie Cavalcante, professor Júlio César também, mestrando, alunos também de vocês. Eduardo Santos, professor Edivan Alves também, grande historiador também, está contribuindo. Óbvio Pós-TV, que é do nosso grande mestre, professor Jailson. O professor Jailson colocou aqui, ó, Daniel, que ele colocou aqui da pergunta. Eu também achei, mas saiu muito bem, muito bem. Então, aqui, ó. Arquimedes, eu vi que está por aí também, né? Marcílio Romero, Zé Paulo, Marco Paulo, amigo Ítalo, meu, de Brasília, isso. Stephanie, minha aluna, meu pai, Marcílio. Marco Ítalo é lá de Palmares, foi meu aluno, Marco Ítalo. Isso. Kleber Santiago, professor Arquimedes Fabrício, que sempre está aqui conosco também, junto com o professor Edivan, no Observatório da Política, no Observatório da Política Caruaruense. Ricardo, grande amigo Ricardo, dos tempos da Fafica, fez ciências sociais, hoje é policial civil. Rian Araújo, Maria Eduarda. E temos aqui, essas são as pessoas que estão aqui conosco, e eu vou sempre estar colocando aqui os comentários aqui dos colegas, tá certo? Então, antes de a gente entrar aqui para a próxima, colocar aqui essa contribuição aqui do professor Jailson. Muito bem, Daniel. Isso sem contar que as eleições discursivas que projetam o 4 de julho são posteriores aos eventos de 1776, ainda o professor Jailson. Isso. Quase um século depois, na Guerra da Secessão, foi preciso pensar imagens de unidade e identidade. Foram buscar isso em mitos fundadores, como o de Mayflower e a Independência. Show de bola, show de bola.
Professor Valeu, Fábio Jailson, Cássio. obrigado. Professor Fábio Cássio também acabou de entrar aqui. Vamos colocar agora o professor Jefferson aqui na conversa. Professor Jefferson, a professora Andréia Slenian, que ela é da Universidade Federal de São Paulo, durante essa semana ela fez algumas observações e finalizou com uma pergunta, que eu vou colocar aqui para que você possa contribuir conosco, tá certo? Que é o seguinte, abre aspas, quem disse que foi um grito? Quem disse que ele gritou? Quem transformou Dom Pedro em herói nacional que teria gritado em nome dos povos? Quem negou esse grito em nome de outros gritos? Em nome de outros gritos, história. Será que você nunca se perguntou que grito foi esse? Professor Jefferson, que grito foi esse? Boa, Alberto. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque esse marco dessa ideia do grito tem diversos aspectos que podem ser pensados, né? Inclusive na própria invenção da ideia do grito, não faz sentido, não tem muita lógica o ato em si. Mas, levando em consideração esses aspectos, aí eu lembro alguns pontos que eu tinha até anotado aqui em relação à própria, não só a ideia do grito, mas a ideia de independência, que converge com a reflexão da professora, quem foi silenciado, quais os interesses de quem gritou e para quem. E aí eu lembro de um aspecto interessante, até mencionado, e até às vezes problematizado em alguns textos do próprio Caio Prado Júnior, sobre essa possibilidade de processo de independência, que no caso brasileiro não é um processo de independência tido por um conflito, assim, por exemplo, por uma guerra, e muitas vezes é comum a gente pegar em falas, sobretudo desses caras que ainda conseguem ter a capacidade de gritar que são monarquistas no Brasil, em pleno 2021, conseguem ter essa ideia de dizer que foi um processo de independência passivo. Ora, passivo para quem? Essa é uma perspectiva que é sempre interessante pensar. Passivo para quem? E as revoltas populares, onde é que ficam? Onde é que ficam, por exemplo, as construções, por exemplo, se cria-se a ideia do Dom Pedro e o grito da independência, ao mesmo tempo que silencia-se os movimentos que Luiz acabou de mencionar, o da Conjuração Baiana, movimentos liderados por camadas mais populares. Silencia-se até movimentos que fazem parte de uma parcela da elite, no caso da elite mineira, que é a do Tiradentes, que ele é visto como inimigo pelo Brasil Império até chegar ao período de República, se criar essa construção em torno da figura do Tiradentes. E silencia-se nacionalmente o projeto mais afrontoso de independência, que é o de Pernambuco, né, nesse aspecto. E aí a gente se depara com a leitura que o Evaldo Cabral de Mello faz para uma outra independência. O Evaldo Cabral de Mello ele faz uma leitura sobre o aspecto do federalismo, aliás, sobre uma ideia de projeto federalista, discutindo os processos de desvinculação a partir das ideias da Revolução Pernambucana, da Confederação do Equador, da Revolução Praeira, mostrando que existiam outras ideias de independências. E aí a ideia de que o Luiz traz no começo da fala dele vai de acordo com essa lógica, para quem grita, no sentido de pegar uma lógica de criar um processo de independência que está ancorado nos princípios que defendem a elite sul, se assim pode se dizer, a elite da região sul especificamente, outras parcelas dessa elite que aqui estavam, seja no Nordeste, seja em outras regiões, não fazem parte desse projeto. Até a ideia do grito de independência, a viagem, o retorno, aquela ideia de ir para Santos e onde eles estavam voltando, eu vi uma análise essa semana da Lilian Schwartz, que é extremamente rica, onde ela diz assim, até o percurso ele é apropriado como um ato político de um determinado grupo, onde se fala do Dom Pedro indo a São Paulo e não indo ao Rio. Então, o para quem grita ou quem grita, nesse aspecto, a gente sempre vai se lembrar da discussão do Evaldo Cabral de Mello para uma outra independência. Quais os outros modelos de independências federalistas, descentralizadas, e até, de alguma maneira, processos de independências fragmentados, porque não há ideia de uma unidade territorial sob o aspecto de uma unidade, de uma identidade geral, mas quem grita para um determinado grupo, que é o grupo das elites do Eixo Sul, e nada mais nesse aspecto digamos, tão forte, que o próprio quadro e a discussão do quadro do grito da independência possa nos alertar, ou refletir sobre isso. Ok, professor Jefferson, excelente.
Vou colocar aqui só uma observação do professor, do nosso colega Ricardo Macedo, que é policial civil, mas ele fez questão de fazer algumas observações sobre esse título que hoje ele exerce. Policial civil, mas comunista, antifascista, antigenocida e antimiliciano. Isso Muito mesmo, bem, professor. Ricardo, muito bem. Não, e quando você citou ele e a formação, eu ia falar, bom, já que ele se pronunciou, né, eu disse que bom que nós temos um policial formado em ciências sociais. Nós precisamos de polícia formada em ciências sociais, ciências humanas, mais do que nunca. E claro que isso não quer dizer muita coisa, mas é um caminho, né? Ajuda. Claro, claro, claro. Professor Luiz, entrando ainda na questão do grito, né? Eu li também um artigo do professor Jorge Félix, da Universidade Federal de Pernambuco, que ele fez a seguinte citação, né? No artigozinho que ele fez. E aí o professor comenta: foi um grito incompleto, principalmente porque não aboliu escravidão nem integrou população negra no exercício da cidadania. Além disso, atropelou anseios das províncias, sufocando propostas de vanguarda para a nação. A incompletude da independência se manifesta nas injustiças e desequilíbrios sociais e regionais que persistem até hoje. Professor Luiz, fique à vontade para fazer o comentário sobre o grito que foi incompleto. O Grito de Eduardo Monte, né? Aquela obra que eu até coloquei no meu Instagram hoje. Eu acho que aquele grito é o grito da dor, da angústia, do medo. Eu vi. Né? Aquele é o grito, né? Que bem representa. O Coringa apareceu aí, velho. Que bem representa, né? O sentido. Um abraço, Fábio. Professor Fábio ele é irmão do professor Fred, que acabou de entrar aqui agora também. Beleza. Muito bem, um abraço. Então, aquele é o grito. Eu utilizei aquela figura, aquela tela do século XIX para ilustrar no meu Instagram, né, para mim, né, o que eu sinto, o sentido histórico do grito. Né? O grito dos excluídos. Né? Nós temos aí há mais de décadas manifestações que ocorrem no dia 7 de setembro, paralelas aos desfiles cívicos militares. O famoso grito dos excluídos, que sim, é bem representativo de quem nós somos enquanto povo. O grito da periferia, o grito da favela, o grito de todos nós, que são silenciados. Jefferson foi muito feliz quando ele colocou, né, gritar para quem grita. Né? Interessante, né? Grito. Quem grita não dialoga, não convence, não debate. Né? É interessante a expressão o grito. Não, tudo bem que a gente sabe que dentro do contexto histórico em que ele é construído, né, o grito no sentido de proclamar, de declarar, né? Mas, voltando aí para o que Jefferson colocou, para quem? Né? É um grito que vai sufocar, né, os movimentos sociais, é um grito que vai, inclusive, apagar ou tentar eliminar da história, né, os diversos movimentos sociais, que não foram poucos. Né? Vamos aí falar que, na nossa história, o que não faltam são movimentos de rebelião popular. Né? No período regencial, caramba, são 9 anos de loucura, né? Do ponto de vista do que ele representou em termos de barulhos da população. Né? Então é uma história que é o tempo inteiro, né, é silenciada, um tempo inteiro apagada. Né? E que continua sendo. Né, com muita dificuldade. Eu conversava hoje com um colega à tarde, exatamente, ele me perguntando o que eu estava achando de tudo que estava acontecendo hoje, e eu disse, olha, velho, não passa de um grande teatro, de um grande circo. Agora, há vítimas, que somos todos nós, né? Nós somos as grandes vítimas desse circo, desse grande teatro. Né? E por mais que a gente grite, por mais que a gente utilize hoje as redes sociais, que são caixas de ressonância importante desses movimentos, né? Elas ainda são poucas diante do que a gente precisa, né? A nossa Constituição, que está sendo, né, bombardeada de alguns anos para cá. Eu comentava, inclusive, com esse amigo, né, que muitos grupos políticos que
participaram daquela transição da ditadura para a reabertura, né, para a nova república, engoliram a seco a Constituição de 88. É porque havia um grande movimento em prol de uma Constituição progressista, mas hoje a gente está vendo aí que aqueles grupos lá que estão atuando nesse momento da nossa história estão fazendo de tudo para acabar com ela. Né? Então é esse grito que está contido, que está reprimido, que a gente precisa, né, manifestar o tempo inteiro. Então a fala do professor Cabral, lá da Federal, é muito interessante, né? E nos força a refletir exatamente sobre esses processos de silenciamentos históricos, sem dúvida. Tá? É isso. Eu só queria colocar aqui, não sei se serve para agora, Alberes. À vontade, à vontade. Pode ficar à vontade. O debate aqui é tranquilo. Daniel estava. Você jogou aquela pergunta fácil para ele, dos dois tipos de colonização, né? E Daniel muito inteligentemente colocou a questão da lógica protestante, individualista, calvinista, daqueles colonos ingleses, e aí comparando com o Brasil, né? A ideia do individualismo no sentido positivo, né? E a questão também do coletivismo, que nós não temos, essa ausência na formação da nossa política. Há um detalhe que a gente não pode esquecer, eu sempre gosto de pensar ele, né, que é a estrutura patrimonialista do nosso Estado. Eu acho que o patrimonialismo é uma das chaves para a gente compreender muito dos nossos males, né, porque a gente é herdeiro de uma tradição de um Estado patrimonialista. O Estado, de maneira geral, as monarquias ibéricas eram muito patrimonialistas, e a gente herdou isso. Né? A gente consegue uma ruptura, a gente faz uma ruptura, como já conversamos, dentro de um esquema, de um grande acordo, não é? Entre as elites, e a gente mantém uma estrutura muito patrimonialista desse Estado europeu, né? Que é a razão, ao meu ver, de boa parte das mazelas que nós vamos então herdar. Né? Só um detalhezinho aí. Né? E outro personagem importante na construção da independência, pouco estudado, que é José Bonifácio de Andrada, os irmãos Andrada. Vocês sabem que Andrada, José Bonifácio, tinha como meta a abolição da escravidão já em 1822. E uma das razões da ruptura de Dom Pedro com José Bonifácio é a pressão que ele vai exercer em cima de Dom Pedro. Né? E ele vai ser o quê? Afastado. Porque Dom Pedro, como Daniel colocou aí, né? Quem é Dom Pedro? Dom Pedro não tinha musculatura política para ser imperador do Brasil. E ele foi forjado por essa elite por trás dele. A mesma coisa é Dom Pedro II. Né? A mesma coisa é Dom Pedro II. Embora existisse o poder moderador, o fato é que o controle dos gabinetes de ministérios eram quase todos circunscritos àqueles dois grupos do poder, os de dentro e os de fora. Né? E aí José Bonifácio é um personagem pouco estudado, que a gente precisava refletir sobre ele. Que foi o quê? Que foi eliminado do processo de construção do Estado. Né? Embora ele tenha dado as primeiras pinceladas em relação à Constituição de 23. Né? Só um detalhe que eu anotei aqui para não deixar passar em branco. Excelente, professor, excelente. A nossa conversa aqui, claro, que ela tem um direcionamento, ela tem uma pauta, mas ela é uma conversa espontânea. A gente não vai ficar rígido. Então, as observações que um colega faz, a gente pode complementar, a gente pode acrescentar alguns outros elementos, certo? Então, para a gente fechar essa rodada, trazer também uma observação aqui do professor João Paulo Peixoto, que é do Instituto Federal lá do Piauí, que ainda sobre o grito, ele traz a seguinte reflexão, professor Daniel. Deixa eu ficar à vontade aí e trazer os pontos acerca dessa citação dele aqui também, um texto que ele escreveu essa semana. E aí eu tirei essa parte aqui. Ó. O grito, na verdade, eram múltiplas vozes indígenas, negras, escravizadas, pobres, que viram no projeto de Dom Pedro proteção contra as ambições de elites políticas e econômicas e uma oportunidade de ampliação da autonomia e liberdade. Ainda hoje, essas vozes gritam por justiça e por igualdade. Ou seja, existia uma perspectiva a partir daquele grito. Aquelas perspectivas e anseios, professor Daniel,
conseguiram ser efetivados durante esses quase 2 séculos? Alberes, quando a gente começa a refletir sobre a construção do que é o Brasil até hoje, a gente vê algumas luzes de vagalumes na construção de uma democracia, mas a gente vê muito mais as trevas por trás da bundinha do vagalume, sabe? Eu costumo pensar a democracia não apenas como o direito ao voto, mas principalmente o acesso aos direitos gerais, os direitos civis, os direitos políticos e principalmente os direitos sociais. Não que estes sejam mais importantes do que os outros, mas eu vejo nos direitos sociais a materialização da dignidade da existência humana, né? Eu vejo que, para que eu tenha o direito à liberdade, primeiro eu preciso ter um prato de comida. E o que é que eu observo? Eu observo que o processo de independência do Brasil e a construção do Estado brasileiro imperial e depois republicano, ela teve personagens que queriam contemplar as camadas mais variadas, as camadas populares, mas essa construção ela sempre foi muito mais elitista, que buscou sonegar, que buscou dificultar o máximo possível o acesso da população como um todo às decisões, mas também ao desenvolvimento, né? Quando ficam me colocando, por exemplo, Dom Pedro II foi um grande estadista, aí eu fico me perguntando, e ele demorou quanto tempo para colocar as leis abolicionistas? E ele colocou a conta-gotas, e ele começou por onde? Né? Aí eu vejo, não, a República foi proclamada, uma república que vai ser positivista, baseada na ciência. Aí a gente começa a observar a República Velha e a gente não encontra isso. Então, eu particularmente, Alberto, eu entendo que a democracia é uma construção que é muito constante. Né? Ela é muito constante. E ela é muito contrastante também. Né? Mais ou menos 100 anos atrás, acho que um pouco mais, enquanto lá na Inglaterra, Oscar Wilde estava sendo preso e condenado à prisão perpétua, né? Em regime de trabalho forçado, em pedreira, quebrar pedra e tudo mais, porque era homossexual, a sociedade carioca dos anos 1910 estava exaltando, premiando o colunista social homossexual João do Rio. Então, aí você olha para a democracia inglesa e diz, espera aí, não é tão democrática assim. Até porque, 30 anos atrás, Elton John estava em praça pública coletando assinaturas para que o parlamento inglês votasse uma lei reconhecendo a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, eu tenho 1915, tenho 1991, e a Inglaterra não tinha evoluído tanto assim. Mas aí a gente olha para a realidade brasileira, que celebrava João do Rio, né? Que tinha lá as suas práticas jornalísticas de exaltação da elite carioca e tudo mais, mas a gente vai olhar para as minorias, e aí eu coloco os trabalhadores como essas minorias, e a gente não vê nada. Né? A gente vê uma lentidão enorme no que diz respeito, por exemplo, ao processo de abolição da escravatura. A gente tem, antes de tudo, os próprios negros lutando pela independência, pela libertação. A gente tem intelectuais abolicionistas e a gente vai ter algumas leis muito lentas e de pouco efeito prático, né, diminuindo a escravidão. Então, já por aí a gente já vê a complicação. A gente vê
a lentidão do Estado brasileiro em ofertar educação para a população como um todo. A Constituição de 1891, como coloca José Murilo de Carvalho, ela dava o direito de voto aos alfabetizados, mas ela não determinava que o Estado tinha compromisso com a educação. Aí a gente vê a Lei de Terras de 1850, que dificultava o acesso da população pobre à terra. Mas a gente vê a Homestead Act, lá nos Estados Unidos, 12 anos depois, dizendo que quem não tiver nenhum problema jurídico com o Estado americano pode vir para cá e vai ganhar 400 metros quadrados de terra. Aí a gente começa a observar a história republicana, dos anos 1930 para cá. É um golpe em cima de outro, é conspiração contra os processos democráticos, é conspiração contra os processos populares. Inclusive, eu queria até colocar um registro aqui. Eu li recentemente a biografia de João Goulart, feita por um professor da Universidade Federal do Fluminense, que me fugiu o nome agora, e é impressionante como João Goulart foi esquecido pela história, foi renegado pela história, foi colocado... A gente fala, João Goulart foi uma figura importantíssima nos anos 50 e 60, mas foi esquecido. Por quê? Porque quando a gente pensa nessas figuras que queriam gritar a partir do grito do Ipiranga, que a gente sabe que o grito do Ipiranga é uma construção, é uma narrativa apenas, né? É uma narrativa apenas. O grito continua hoje. E aí, quando eu olho para o grito do Ipiranga, na verdade, eu acredito mais no grito dos excluídos. Na verdade, eu acredito mais numa passeata LGBT e as outras letras, que eu não estou ligado agora quais são. Eu acredito muito mais no movimento negro. Por quê? Porque parte de baixo para cima. A independência brasileira veio de cima para baixo e não contemplou ainda hoje a população, principalmente se a gente observar que hoje em dia nós temos um salário mínimo que não contempla nada do mínimo necessário à dignidade. Então, eu vejo, Alberto, que esses gritos, eles continuam aparecendo, mas eles são abafados. Ainda bem que apareceram as redes sociais para tentar dar um pouco de vazão a esses gritos. Mas, infelizmente, essas mesmas redes sociais têm dado vazão a gritos de abafa, gritos que buscam barrar o eco dos excluídos. Isso. O professor Adalto acabou de entrar, mandou mensagem aqui também. Thomas é lá da Fafica, não é? Isso, correto. Falando de vocês aí também. Um abraço para Adalto. Grande rubro-negro, Adalto. Isso mesmo. Vejam, pessoal. Então, essas problemáticas que a gente está colocando aqui, eu digo com a maior sinceridade, né? São problemáticas que a gente não vê de uma forma muito frequente, principalmente na grande mídia. A grande mídia, ela traz um enfoque, aquele enfoque tradicional da história dita oficial, o grito Dom Pedro no cavalo e as margens do Rio Ipiranga, aquela imagem de Pedro Américo, mas não traz uma problemática como essa que nós estamos aqui desenvolvendo. E essa problemática, eu tenho a plena certeza, ela não é para deturpar esse ato, mas sim para trazer um momento de reflexão para a gente entender que aquele dia possa ser que não tenha sido aquilo que a macro-história diz que ela representou. Então, esses pontos aqui que a gente debate, essa discussão aqui feita, ela nos ajuda a gente refletir de uma outra maneira e saber que muito mais do que comemorar, acho que nós teríamos que brigar muito mais para termos, de fato, uma independência completa, uma independência como o próprio termo já nos diz. Então, a gente entra aqui para a nossa reta final e aí a gente continua. Deixa eu colocar aqui, nosso amigo professor Fábio aqui está colocando mais um
mais um comentário. E aí eu vou colocar uma pergunta em comum para os três colegas, professor Luiz Augusto, professor Jefferson e professor Daniel, para que vocês possam refletir sobre ela. Evidentemente, quando a gente coloca uma pergunta para três comentar, quem fica por último, às vezes, tem que sintetizar as falas dos colegas. Não é por nada, não, mas como meu amigo, professor Luiz Augusto, é alvirrubro, eu vou conversar com ele para facilitar a vida dele. O professor Daniel fica por último, viu? Depois que todo mundo falar, o professor Daniel é rubro-negro, então ele vai fazer essa síntese. Jefferson também. Professor Jefferson também, aguarda aí. Então, eu trago primeiro aqui para o professor Luiz. Tem nada a ver não, viu, professor Luiz? O senhor ser alvirrubro, tá certo? A questão que eu coloco, para que os três professores possam refletir sobre ela vejam, conversamos muito sobre o ato de 7 de setembro de 1822, as implicações que houveram, principalmente nas primeiras décadas, mas como é que nós podemos refletir sobre o simbolismo do 7 de setembro desse ano, aonde que o governo federal colocou uma propaganda e uma retórica no sentido: esse 7 de setembro ele será o novo grito de independência. Essa fala do governo federal, a gente pode entender de que forma, diante desses pontos que nós estamos conversando aqui, professor Luiz, professor Jefferson, professor Daniel. Professor Luiz, primeiro. Não, primeiro eu entendo que o que aconteceu hoje não foi nenhuma celebração ao 7 de setembro. Foi uma campanha escandalosa, uma campanha Bolsonaro 2022. A gente teve de tudo ali, menos uma celebração da independência. Um ano importante, estamos a um ano de completarmos o bicentenário da independência do Brasil, onde nós deveríamos, a partir deste momento, deste ano, ampliar e abrir um grande debate nacional, ou quem sabe até, coisa que é pouco feita no Brasil, quer dizer, já se fez um tempo, década de 50 e 60, década de 50 foi a década talvez mais rica da nossa república, do ponto de vista da participação e do debate. Né? Um amplo debate nacional sobre o sentido da independência, o que devemos fazer para construir de fato uma independência. O que a gente viu hoje, né, foi um ensaio tupiniquim, né, protofascista, né, circense, né, faltam aqui adjetivos, né, para agradar uma fração da sociedade, né, que aderiu, né, a uma fala, né, que aderiu a uma... Eles gostam muito de usar essa palavra agora, né, está se usando muito, a uma narrativa, né, de afronta a tudo aquilo que a gente, às duras penas, conseguiu construir da redemocratização para cá. Né? Alguém colocou aí que o silenciamento dos gritos são sucessivos golpes. Perfeito. E o próprio Daniel colocou aí a questão dos golpes. Né? Eu não consigo pensar uma independência, posteriormente uma soberania, e posteriormente uma democracia / república, né? Em um país marcado por uma questão da terra que nunca foi resolvida. Né? O Daniel falou muito bem da lei de terras. O que foi a lei de terras? Né? É um grande golpe, né, numa coisa que ainda ia acontecer, que era a abolição da escravidão. Vamos lembrar aqui que o Brasil, né, foi o último, né, primeiro, foi o último, foi Cuba, eu acho, né, me corrijam aí, né, foi o penúltimo país a abolir a escravidão, um país de natureza continental, né, aonde se fez de tudo para apagar aquela massa, né, de negros agora libertos da sociedade. Né? Vamos lembrar aqui que no começo do século XX, a eugenia, que estava em moda na Europa, ela ocupou o debate intelectual do Brasil. Né? E toda aquela pabulagem, né, da ideia da mestiçagem como um caráter agregador e positivo, mas aquilo ali é uma forma de silenciar, sim, né, as minorias negras, as minorias indígenas também, a gente não falou deles, talvez muito pouco aqui, né? Então, vamos refletir essa independência, mas independência para quem? Né? Voltando aí para a questão do grito, para quem grita,
né? E a imprensa não discute porque quem são os senhores da grande mídia? Né? Aí, voltando para a questão da terra, né, esse atual governo ele tem uma fração significativa do agronegócio com ele. Por quê? Porque estão vendendo carne, estão vendendo filé em dólar, e a gente aqui catando osso nas filas de supermercado. Né? É uma elite das mais abjetas do Ocidente. Eu costumo colocar que nós temos a pior elite do Ocidente, e uma das piores do mundo. Não é? Então, é isso. Debates como esse precisam ser feitos insistentemente, né? E que as nossas vozes possam alcançar aqueles que não querem enxergar. Daniel colocou muito bem aí a questão que as redes sociais vocalizam, não é? Aqueles que querem gritar, mas também vocalizam os reacionários, os protofascistas, que, por sinal, sabem melhor do que nós usar esse ecossistema que são as redes sociais. Né? Tá aí a pasmaceira que a gente está vivendo, né, nesses idos, né, do século XXI. Vai demorar muito para a gente, digamos assim, recentralizar as coisas. Né? É isso, Alberto. Ok, isso aí. O professor Arquimedes, ele traz esse seguinte ponto aqui, né, que é algo que a gente também já vem conversando e da importância, né? Temos que fazer bom uso das redes sociais em defesa da democracia para que ela não venha a ser extinta em nosso país. Isso aí gera um outro debate, né? O que é o nosso uso, por enquanto ainda, não utilizar essa ferramenta tão importante como a direita e a extrema-direita utilizam. O Ricardo coloca o seguinte aqui, ó, os seguidos golpes ocorridos na história do Brasil sempre foram movimentos contra concessão muito pequena à classe trabalhadora e que não significam perdas para a elite, justamente. Hugo Aislan entrando aqui agora, ótimo debate, um abraço a todos. Eu só gostaria de pedir para aqueles que estão acompanhando, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal também, para que possa nos dar mais ânimo, para que outros momentos como esse a gente possa estar compartilhando com todos vocês aqui. Vamos aqui, ó, o professor Thomas também, Tom, né, formado em História, nosso colega, uma elite de rapina, como diria o professor Gessé Souza. Ótimo professor, valeu, Tom. Professor Jefferson Abraão, a mesma reflexão para o senhor, os paralelos que a gente pode estabelecer dentro daquela perspectiva. O 7 de setembro de 1822 e essa retórica de uma nova independência a partir dos atos que nós tivemos hoje. Fique à vontade. Bom, e aí, antes de adentrar um pouquinho mais sobre os aspectos até hoje, na fala, não nessa fala, mas na anterior a Luiz, tinha um ponto que eu tinha anotado aqui e fiquei de comentar e esqueci, que me leva uma certa reflexão. É que às vezes quando a gente... Oi. É rapidinho. Tá aí também, viu, o canal do professor Luiz, Ao Ponto com Luiz Augusto. Depois, professor Jefferson, o senhor coloca o seu aqui para eu deixar em destaque aqui também. Sim, certo. E aí, nas reflexões Luiz, eu fiquei nas anteriores do professor Luiz, eu fiquei me perguntando assim, que muitas vezes a gente está estudando lá sobre o Brasil Império, e evidentemente que o Brasil Império ele é o período ali mais próximo do período da independência, então ele se reflete muito disso, como muitas vezes a gente reduz a importância de se estudar também, além de José Bonifácio, as revoltas populares ali do período regencial. E a gente acaba trazendo o período regencial como se fosse apenas um momento de transição entre primeiro e segundo reinado. Quando a gente tem muito a ganhar sobre uma reflexão sobre o que eram as ideias, sobre o que eram as inquietações, o que eram as problemáticas da época, a partir do período ali regencial. O período regencial ele é um período muito rico, muitas vezes a gente debate ele só como um período de transição entre primeiro e segundo reinado. Então a gente perde muito dessas regionalidades, desses projetos de nação, que poderiam ser aprofundados e que são historicamente silenciados ao serem a senso comum taxados como badernas que foram silenciadas pelo governo Dom Pedro II, sobretudo pelas aquelas viúvas da monarquia que a gente encontra em 2021,
que chegam ao ponto de dizer que o governo de Dom Pedro II foi o período de maior estabilidade política do Brasil. E é apenas um recurso reducionista e narrativo, e aí pegando mais a palavra a ideia da modinha do narrativo, né, em tentar legitimar uma lógica que não faz sentido. Então, a gente acaba muitas vezes perdendo de trazer essas reflexões, que são extremamente importantes, e estamos silenciando nesse sentido. E aí, só para caminhar com a discussão, antes de entrar uma análise do hoje, eu fico pensando nessa elite brasileira, que essa elite brasileira, ela não é só no aspecto socialmente, porque eu não gosto de usar a palavra natural, a ação natural de uma determinada camada social, porque toda relação sobre uma camada social, ela é construída, não podemos naturalizar uma condição. Essa elite, além de socialmente tentar manter seus privilégios, a elite brasileira vai um pouquinho além, nas péssimas qualidades, se assim pode dizer, que ela consegue ser, além de uma defesa sobre seus privilégios, uma tentativa de manter seus privilégios, ela consegue ser uma elite extremamente parasitária e predatória, não só do território brasileiro, mas também de todos os bens públicos. Ela tem essa característica a mais. Além de tentar manter o seu privilégio em lugar na sociedade, ela consegue, inclusive, ser um parasita que acaba sendo mais maléfica à própria condição de uma construção de um país. E aí, isso não se reflete apenas na elite. Eu vou além, como diz o Florestan Fernandes, naquele livro sobre a Revolução Burguesa do Brasil, e se reflete na própria burguesia brasileira. A burguesia brasileira, ela também ela acaba trazendo em si algumas dessas características parasitárias que acabam deixando de lado questões importantes na história do Brasil. E ainda sobre os silenciados, bem mencionados aqui pelo professor Luiz, os nativos, a gente tem um movimento, sobretudo aqui na região Nordeste, um movimento nativista desse período aí do Brasil colonial, é a ideia da Confederação dos Cariris, que é pouco explorado. São diversas etnias se juntando no aspecto de tentar a sobrevivência contra a barbárie cometida pelo homem branco na sua tomada de suas terras. E assim como o movimento do Quilombo dos Palmares, a Confederação dos Cariris é um movimento muito importante nesse aspecto, muitas vezes é negado um debate sobre isso. Chegamos ao ponto, acredito vocês, que eu conheci duas pessoas de Alagoas que fizeram mestrado comigo, pessoas queridíssimas, Brunenberg e Amanda, que eu não lembro qual é a cidade que eles moram, se era Palmeiras dos Índios ou era União dos Palmares, que há um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, só em ter esse projeto já é uma afronta, que há um projeto de lei querendo tirar o nome relacionado a Quilombo ou relacionado a Palmares, índios. É União dos Palmares. É em União dos Palmares, né? Querendo retirar a referência a Quilombo do nome da cidade e dos emblemas. Só em ter um projeto como esse, isso é de uma afronta. Isso é de uma afronta, digamos assim, sem palavras que a pessoa consiga refletir aqui. E aí, para finalizar, essa ideia do hoje, eu diria que hoje é até mais simples de perceber, porque além de ser, evidentemente, uma apropriação política de uma data importante para trazer uma reflexão, antes de tudo, sobre o aspecto do direito, ele foi um dia marcado por um crime eleitoral, que é uma campanha antecipada, e além de ser marcado por um crime eleitoral, também é um dia marcado por uma afronta às instituições que se mostram cada vez mais frágeis, se assim pode dizer. Um STF, ou seja lá o que danado for, acovardado diante de uma narrativa, de uma fake news, de uma balela de um grupo tosco e autoritário. E fico me questionando sempre que eu vejo esses movimentos. Quando há o povo, a pauta popular, dos movimentos operários, dos nossos indígenas, dos movimentos afro, seja lá qual for, essas instituições são firmes, são duras para perseguir. Agora, quando é uma afronta vindo de uma camada da sociedade, que necessariamente não é composta por toda a elite, mas por uma parcela da elite e por uma parcela significativa de uma classe média, essas omissões ficam se omitindo ao se posicionarem. Então, é um dia que, para mim, fica marcado por dois aspectos. Não só
por um crime eleitoral, mas para mostrar a ambiguidade de nossas instituições, que são duras na hora de reprimir movimentos populares, inclusive silenciá-los historicamente, mas que são tímidas na hora de reprimir movimentos que venham de uma outra camada social. E aí eu fecho a ideia do pensamento no sentido de dizer que esse projeto de independência funciona, e funciona bem, mas para continuar silenciando o grito dos excluídos. Ok. Ali o professor Jefferson. Professor André Cândido está parabenizando aqui a todos pelo excelente debate. O professor André é um dos caras, assim, junto com o professor Daniel, junto com o professor Eusébio, que mais conhece sobre a história de Caruaru, que já deu uma contribuição aqui também no canal. Valeu, professor. Então a gente vai agora, professor Daniel, tentar organizar esse fechamento, tentando estabelecer esses dois paralelos. O professor Luiz Augusto, o professor Jefferson fez, e o professor Daniel agora tenta sintetizar e coloca a sua visão de entendimento dentro desse ponto, com brilhantismo, como ele vem fazendo junto com outros colegas. Professor Daniel. Alberes, quando a gente começa a pensar no 7 de setembro de 1822, ele era ainda uma semente, uma semente a partir dos interesses das elites que foram colocados aqui, inclusive elites que depois se aproximam para manter algo da, entre aspas, unidade nacional, né? Porque Jefferson coloca bem, o período regencial é um período que precisaria ser melhor estudado, porque é um período muito tumultuado. Se a gente pega as décadas de 20 e 30 e até um pedaço dos anos 40, mas vamos pegar os anos 20 aos anos 50 do Império, a gente tem Confederação do Equador, a gente tem Sabinada, Cabanagem, Balaiada, Farroupilha, Revolta Juliana, a gente tem a Revolta dos Malês. Esse período manteve o Brasil intacto, né? Manteve o Brasil com essa configuração territorial que a gente conhece, com pouquíssimas diferenças. Mas o Brasil imperial não tinha essa celebração com esse apelo popular como a gente tem agora, né? As celebrações da independência são celebrações que foram potencializadas na década de 1930, pelo projeto de um deputado lá do Ceará, que criou a data da comemoração. 1949, quando o presidente Dutra transformou num feriado. E aí, como bem foi colocado aí por Luiz, os anos 50, de grande debate político, né? Era também o momento em que essa data ela começava a ser despertada na sociedade. Era um momento em que escolas começavam a fazer desfiles cívicos, era um momento em que forças militares começavam a fazer desfile cívico, e tudo isso foi muito potencializado, né, criando uma nova, olha a palavrinha, narrativa, a partir dos anos 60, nos anos 70 e 80, né? Depois que a gente redemocratizou o Brasil, nos anos 80, essa data passou a ser passível, então, né, de muitas discussões, e discussões muito significativas. Essa ação anual do Grito dos Excluídos, ela é muito significativa, porque ela vai buscar fazer o debate que eu acho que é necessário. Somos uma nação independente, mas até onde vai nossa independência? Até onde vai nossa autonomia? Até onde vai nossa soberania? Até onde vão as influências externas no Brasil? Até onde o Brasil é livre o suficiente? Entretanto,
a história é feita de idas e vindas, né? A história é feita das 7 ondas do mar, né? Que vão mais fortes, depois vão abrandando, e, de alguma forma, conectando-se com outras partes do mundo, no Brasil começa a haver também essa retórica, que é uma retórica extremamente preocupante, né? Porque, vejam, nós tivemos hoje, a data de hoje foi uma data muito preocupante, uma data muito, muito frágil do ponto de vista da nossa democracia. Nós não somos uma ditadura, mas nós temos práticas ditatoriais por parte das forças militares, principalmente por parte das polícias militares, né? Então, nós temos um Estado democrático de direito, mas nós temos práticas de agentes do Estado que não são democráticas, né? Nós também não temos garantidos os direitos para todas as pessoas, e nem mesmo para aquelas pessoas que não estariam no grupo de risco, porque nós não somos indígenas, nós não somos afrodescendentes, nós temos emprego. Essas pessoas estão padecendo muito, né? E o pior de tudo, estão padecendo com a anuência do Estado, estão padecendo, inclusive, com a ação ideológica de determinados grupos. E aí eu posso colocar para vocês que, se eu fiz uma menção, né, ao protestantismo, quando eu falei da questão da leitura no começo do nosso debate, é impressionante como o neopentecostalismo protestante e católico, que fique bem claro como eles têm contribuído para a nossa fragilização ainda maior da democracia. A gente tem, portanto, uma data que passou a ser comemorada de 70 anos, de 80 anos para cá, mas a gente tem uma data hoje que pretende-se ser tomada por determinados grupos aqui do Brasil com uma postura intolerante, que encontrou na figura, na maior aberração, né, do poder executivo federal. Eu fico procurando, meus amigos, dentre os presidentes, quem foi tão tosco, quem foi tão ignorante, quem foi tão frágil de ideias. Porque a minha análise é de que ele é um grande personagem que é induzido por alguém. Alguém controla, alguém conduz a cabeça dessa criatura, mas ele personifica tudo aquilo de ruim que a gente tem no Brasil. Uma elite que detesta o Brasil, uma elite que quer ganhar dinheiro no Brasil, mas não quer morar no Brasil, uma elite que está antenada com os interesses estrangeiros, e aí a gente tem uma necessidade imediata de retirar essa criatura da presidência, mas não nos enganemos, a gente tem também uma necessidade muito imediata de frear esse avanço neoliberal sobre a sociedade brasileira, que aí eu já sugiro para vocês a gente pegar um outro momento para debater essa questão. O neoliberalismo está tomando conta de todos os ambientes, né? E está conseguindo fazer tudo que se pretende, ou quase tudo, porque encontra nessa figura tosca, nesse simulacro de político, está conseguindo encontrar nele o espaço para fazer. Porque essa elite brasileira tão bem falada
por Gessé de Souza e outros pensadores, ela está por trás desse cara. A grande questão é, se fosse alguém engomadinho, bonitinho, bem maquiado, de certos partidos de direita do Brasil, será que iam conseguir fazer isso? Não. Enquanto ele está mexendo, criando caos, né, na estabilidade política brasileira, o Paulo Guedes vai passando com a boiada neoliberal dele. Então, olha, é claro que eu quero para o Brasil o melhor possível. E se o melhor possível não puder vir logo de imediato, eu fico com o menos ruim. Então, é claro que entre Michel Temer e Bolsonaro no ano que vem, eu voto em Michel Temer. Vejam a blasfêmia que eu estou dizendo. A que ponto nós chegamos? Mas essa elite, que já deve estar enjoando dele, que também já deve estar perdendo dinheiro também com ele, é a grande responsável. Aí, o que eu vi hoje foi, mais uma vez, um tumulto. Agora, é um tumulto que não mexe com todos. Porque, infelizmente, meus amigos, nós carecemos muito de educação formal e de educação cidadã. Eu participo de diversos grupos, não necessariamente grupos segmentados de história ou de política ou disso ou daquilo, até como uma espécie de laboratório mesmo. E eu escuto, eu leio opiniões que são extremamente complicadas de pessoas que vão para a mesma fila que eu comprar pão. Então, infelizmente, além de todos esses problemas que nós estamos debatendo aqui, nós temos a maior parte da sociedade brasileira que não está a par do que estava acontecendo hoje. E isso é preocupante, porque nas aventuras desse lunático, que tem por trás dele, tenho certeza, figuras como Steve Bannon, porque deve ter alguém inteligente por trás desse cara, não pode ser ele sozinho, né? Não tem como. Tem alguém com um propósito, e um propósito que está muito massificado entre estudantes, entre acadêmicos, entre profissionais liberais, entre religiosos. É com isso que a gente está se deparando. Aí, por um lado, muita angústia, né? Não tem como a gente, professor de história, se privar de estar lendo isso, de estar observando isso. Não tem como. Por outro lado, ou a gente nutre esperança e parte para ações, ou então, o que é que a gente vai fazer? Era isso que eu tinha para colocar. Ok, professor Daniel, professor Jefferson, professor Luiz Augusto. Vejam, então, diante de toda essa grandiosidade do que foi colocado aí pelos colegas professores, eu queria deixar também aqui a minha contribuição, já que eu estou fazendo o papel aqui de mediador nessa reta final aqui, para fazer esse fechamento nosso aí. Já estamos com 1h23. A audiência, desde quando nós iniciamos até agora, ela não caiu, ela se manteve muito estável. Então, o público e nós aqui necessita. Veja, nós percebemos que há uma necessidade, né, da esquerda, da centro-esquerda, do campo progressista ocupar esses espaços. Então, repito, desde quando nós começamos até agora, a audiência nossa, ela vem se estabilizando. Ela não deu aquela queda e ela não subiu demais e depois desceu, não. Então, nós temos pessoas que têm anseio em ouvir, em participar de debates como esse. Aí, tentando sintetizar um pouco daquilo que os colegas colocaram, Nelson Werneck de Sodré, é um livrinho bem minúsculo, Quem é o Povo no Brasil? Ele faz uma diferenciação muito grande da história do povo brasileiro, principalmente do período finalzinho ali do Colônia Império até agora, e ele faz duas distinções, quem é massa e quem é povo. A massa, para Nelson Werneck de Sodré, foi aquela nação em que o Brasil se constituiu.
daquele grupo de pessoas que necessita de um herói, que necessita de alguém que aponte o caminho, que necessita que alguém lhe indique algo que faça com que você pense pela cabeça de alguém. Então, a massa brasileira, com o passar do tempo, ela veio ganhando corpo, diferentemente daquilo que ele chama de povo, que são aquelas pessoas autônomas, aquelas que enfrentam aqueles que são a vanguarda. E enquanto nós, dentro de um conceito de nação, nós tivemos apenas produzindo massa, nós estaremos fadados a repetir os erros de sempre. E a partir do momento em que haja essa ruptura de uma transformação de massa para povo, é que nós vamos começar a ver os primeiros elementos de mudanças estruturais na nossa sociedade. Então, deixo também como referência esse livro aqui de Nelson Werneck Sodré, que explica muito, que fala muito também desse momento atual que nós estamos vivendo, porém, que não é um livro que foi escrito nesse contexto, foi escrito em um outro contexto. Mas essa ideia de massa e povo reflete muito bem, porque certos políticos conseguem entrar e se manter em uma determinada estrutura política, e aquele outro, ou outros, que tem um debate mais propositivo, debates reais, coisas que podem ser colocadas na prática de mudança estrutural na vida daquele que mais necessita, que é o povão, que é o trabalhador assalariado, às vezes fica para trás. Então, agradeço professor Luiz Augusto, professor Daniel, professor Jefferson Abraão, por esse momento rico aqui de contribuição, no qual nós podemos aqui, por quase, vai dar aqui agora 1h30, estar conversando e debatendo sobre esse evento, E não deixa de ser apenas um símbolo, mas hoje, devido ao contexto político, se tornou um grande evento. E esse evento, se é por mal ou por bem, eu acredito que nós conseguimos aqui responder diante das análises. E fica aqui o convite para que esse mesmo momento a gente possa ter aqui no canal do Desencanto da Sereia, no canal do professor Luiz, no canal do professor Jefferson, para que a gente possa, de alguma forma, ocupar esse debate, ocupar esse espaço, que é sempre interessante. Então, para que... Roberto, por favor, só rapidinho, não perca seu raciocínio, só fazer uma menção a um outro canal espetacular também, certo, que é o do professor Jailson. Eu assisti esses 2 vídeos que ele mencionou. Esse canal do professor Jailson já começou no nível, no nível espetacular. Ele está no Instagram, né? Por enquanto, já criou o canal. Está no Instagram. É uma boa pergunta, né? Se o professor Jailson tiver... Acho que sim, acho que deve estar no YouTube, porque aqui está por login também, o Óbvio Pós-TV. Uma produção espetacular. Excelente, isso mesmo, coisa boa. Professor Adalto aqui, de ontem a hoje, só deu os professores Daniel e Jefferson nas mídias, é isso mesmo. Aqui em Caruaru, ocupando espaço. E esse espaço nós devemos ocupar, sim, com certeza. É isso mesmo. Com certeza. A Folha contratou Leandro Narlock, né? E o canal Desencanto da Sereia contratou aí, ó, professor Luiz Augusto, o professor Daniel Silva e o professor Jefferson Abraão. Alberto, está faltando a foto, viu? As considerações finais a captura da imagem para gente... Isso. Agora, captura da imagem aqui agora. 1, 2. Deixa eu... Aqui, beleza. Show. Levando em consideração o que o Luiz disse, se a Folha contratou o Narlock, a gente pode trabalhar nesse lugar. É melhor que o Narlock. Isso eu garanto. Mas o problema é exatamente esse. É verdade. Isso é específico. Isso não é à toa. Isso tem uma razão de ser. Isso aí. Olha, mas vamos lá, vamos trabalhar outra live aí, pra gente discutir muita coisa que a fala final de Daniel, dá pra gente fazer mais umas 3 lives de 1h30. Tranquilamente. O professor Kleber Sete chegou aqui agora na reta final, confirmando que o professor Jailson, o Óbvio, está lá no Óbvio Pós-TV, está lá também no YouTube. Coisa boa, excelente. Muito bem. Valeu, pessoal, a todos por estar... Olha, agora, fechando agora em 1h30, agradeço a todos aqueles que não são inscritos, que possam se inscrever aqui nos nossos canais e que a gente possa
em outros momentos, continuar com esse evento aqui. Valeu, professores. Grava, bom Beres. feriadão, bom descanso e a gente se encontra. Não esqueça Tchau, de gravar tchau. a live, não. Valeu. Valeu.